Embaixador, o senhor foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos, durante muito tempo. O que nós temos de fazer para reaproximar o Brasil dos Estados Unidos? Aliás, eu nunca vi o Brasil e os Estados Unidos tão distante. Nós tivemos os nossos diálogos lá, Brasil e Estados Unidos, e agora não temos mais nenhuma espécie de diálogo e canal. E o senhor fazia um papel muito importante nessa intermediação. Como é que nós podemos restabelecer essas boas relações com os Estados Unidos? Olha, é muito difícil, talvez não por causa do Brasil, mas por causa dos Estados Unidos também, entendeu? Se você fizer uma relação de 15 prioridades da política externa, a América do Sul não entra, e nem o Brasil. Então, a minha experiência lidando com empresas americanas e tal, eles não estão focados na América do Sul nem no Brasil. O que interessa na relação com os Estados Unidos é o investimento, é o comércio, né? E a parte política, dependendo da maioria dos governos que passaram e passam pelos Estados Unidos, não há um desentendimento. As relações entre os estados continuam incólume, né? Nós já tivemos o alinhamento automático do Bolsonaro com o Trump, tivemos agora o Lula com o Trump em um pedaço e agora com o Biden. E a relação do Estado continua. Se você for examinar a relação econômica comercial do Brasil com os Estados Unidos esse ano, está avançando muito, subiram muito as importações, as exportações, está crescente. Agora, em termos de política, os Estados Unidos se desinteressaram nesses últimos 20 anos pela América do Sul, porque a América do Sul não é um problema de segurança americana. Os americanos estão no meio de duas guerras, estão com uma disputa com a China, estão com um problema na OTAN, estão com um problema em Taiwan. Então, a gente aqui no Brasil acha que nós somos o centro do mundo, né? O umbigo do mundo, quando a América do Sul é uma área periférica. E o Brasil, por causa dessas oscilações nesses últimos 20 anos de política, também perdeu a credibilidade, entendeu? Nós estamos hoje muito bem colocados por causa do setor do agro, porque essa é uma demanda global. Quer dizer, eu brinco que o Brasil não vende, né? O Brasil é comprado. Historicamente, vem desde do pau-brasil, passando pelo açúcar, por tudo, pelo café, pelo cacau, e agora pelos produtos agrícolas. Você não precisa sair da fazenda para vender o teu produto. Então, a gente precisava aproveitar mais, e como eu disse, nessas 3 prioridades que o atual governo elegeu, tem 2 que nós estamos devendo, quer dizer, 3, nós estamos devendo as 3. Eu já falei sobre a América Latina, América do Sul, mas a segurança alimentar e o meio ambiente nós estamos devendo. Quer dizer, na segurança alimentar, você veja como é que pode, eu gosto de repetir isso, porque a mim, como diplomata e pensando a médio e longo prazo, estrategicamente e tal, como é que você pode admitir que um setor que nos últimos 15, 20 anos se tornou o motor da economia brasileira, o crescimento nosso depende da exportação de produtos agrícolas. Essa que é a realidade. Uhum. Como é que você pode admitir que esse setor dependa 85% da importação de fertilizantes? A gente descobriu isso por causa da guerra. Quando estourou a guerra da Ucrânia, a gente verificou que havia o risco do Brasil não ter fertilizante para o motor da economia brasileira. Como é que você pode admitir que as exportações nossas, brasileiras, 50% vão para a Ásia e 37% dos produtos agrícolas vão para um único país, que é a China? Quer dizer, então, o Brasil, eu acho que nesses últimos 20 e tantos anos, parou de pensar a médio e longo prazo. Nós não temos um projeto de país, a gente não tem um objetivo, a gente não está se ajustando ao que está acontecendo no mundo, o mundo está mudando, tanto na economia quanto na ordem política, e nós estamos no dia a dia nosso aqui com os problemas internos que são grandes, são crescentes, alguns são resolvidos, outros são adiados, mas essa visão do lugar do Brasil no mundo não existe hoje aqui no Brasil. E esses exemplos que eu dei, essas vulnerabilidades que eu dei, mostram que inexiste um pensamento estratégico de médio e longo prazo, o que é ruim para o Brasil,
porque, afinal de contas, o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é um continente, tem 210 milhões de habitantes e tem um papel aqui na região. O Brasil é 70% do que ocorre aqui na região. Você sabe que uma das consequências da globalização foi a regionalização. Pouca gente se dá conta disso. Se você examinar os 5 continentes, você tem uma integração inteira na Europa, né, na União Europeia. Você tem na América do Norte, né, o NAFTA, o ex-NAFTA. Você tem na América Central. Você tem na Ásia. A China tem 2 ou 3 acordos ligando a economia da região. Você tem a Rússia também com algum entendimento lá. A única área em que não há uma integração regional é a América do Sul. E, na minha visão, em grande parte por omissão, né, de uma política de integração regional. Esse é um grande problema que o Brasil tem, porque nós somos 400 milhões de habitantes aqui na região, na América do Sul. Você tem oportunidades de investimento, oportunidade de cooperação. Você falou de cadeias produtivas, né, o nearshoring. Não teve ninguém aqui no Brasil até agora que propôs que fossem criadas cadeias produtivas regionais, que podem até exportar para outros países, quer dizer, que o Brasil se beneficiaria. São países, o Brasil com empresas que poderiam se associar a empresas da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, para produzir para a região e exportar. Quer dizer, isso depende de uma vontade política do governo, mas a imaginação nossa está meio curta ultimamente. Bom, o senhor disse uma coisa muito importante agora, essa ausência de uma visão estratégica é uma ausência de entender quais são os interesses nacionais, né? Então, mesmo a agricultura, nós somos esse motor da agricultura mundial, estamos fragilizados por essa dependência tão grande, como o senhor acabou de falar, por exemplo, né, de toda a questão dos adubos, né? Outro ponto que eu queria trazer como interesse nacional é a questão do meio ambiente, que o senhor mesmo mencionou, né? O Brasil não tem uma agenda clara do meio ambiente hoje, né? Como o senhor vê, qual que deveria ser, se você tivesse que dar um conselho ao presidente Lula, da agenda do Brasil na COP30? Não, eu acho que a gente tem uma agenda. O problema, como eu disse, é a não implementação. Quer dizer, o presidente definiu o meio ambiente e mudança de clima como uma prioridade da política do seu governo. Nós aumentamos os nossos compromissos no ODS, na questão da emissão de gás carbono e no desmatamento, sobretudo da floresta tropical, a maior do mundo aqui na Amazônia. Hoje, do ponto de vista do meio ambiente, o foco do mundo é a Amazônia. E você está sem uma política efetiva de combate aos ilícitos, porque quando o mundo reclama da destruição da floresta, eles não estão cobrando que o Brasil cumpra o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo que o governo brasileiro cumpra a legislação brasileira. A legislação brasileira proíbe os ilícitos que estão acontecendo na Amazônia. O desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, tudo isso é proibido. Agora, o problema da Amazônia, na minha visão, é que o governo perdeu o controle. Quer dizer, a questão da soberania hoje da Amazônia, você continua mantendo o conceito e tal, mas tem certas regiões que o governo não controla mais. Okay. Agora, a esses ilícitos se junta a ação dos grupos criminosos. Você sabe, PCC... O crime organizado, né? Eu outro dia estava vendo um relatório, tem 22 grupos brasileiros e estrangeiros que atuam na Amazônia. E não é só tráfico de drogas, tráfico de armas. Hoje, o crime organizado atua no garimpo. Garimpo ilegal. Mesmo nas terras indígenas. O governo tem uma política, diz que tem uma política sobre os indígenas, mas continua lá o garimpo ilegal nessas regiões.